Boa noite, povo de Deus. Boa noite, arautos do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, tá? Essa live que nós fazemos aqui de segunda a quarta-feira, sempre por volta aí das 9h30, buscando desenvolver o nosso plano de leitura bíblica, mais do que anual, porque a gente vai levar mais do que um ano para terminar a Bíblia aí. Irene, seja bem-vinda. Cidinha. Elísio entrou hoje na hora, né? Andréia, bicho, o povo hoje tá pontual, viu? Glórias ao Senhor Jesus. Vocês que estão entrando, estão passando aí, toca logo no coraçãozinho para que a live possa ser impulsionada, para que o Instagram possa mandar aí para mais pessoas aí a oportunidade de estar conosco para lermos a Bíblia. Estamos lá nessa jornada de leitura bíblica desde o 1º de janeiro. Estamos em Levítico capítulo 5, já terminamos 2 livros da Bíblia, só faltam 64 agora, tá? Rapidinho. A gente levou o quê? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Gente do céu. A gente levou aí um bocado de mês para ler aí 2 livros. Acho que foi em média aí 2 meses para cada livro, mais ou menos aí 2 meses e meio. Mas é isso mesmo, tá? A gente vai lendo devagarzinho. O importante é não somente lermos, mas meditarmos, refletirmos lá no que está escrito lá, tá? Tentar tirar para os nossos dias a aplicação daquilo que Deus ensinou ali no Antigo Testamento, né? Durante toda a Bíblia a gente vai estar fazendo isso, e no Novo Testamento também, e aplicar em nossas vidas, para que possamos crescer aí na graça, na estatura, né? Na imagem aí de Cristo Jesus, possamos aí amadurecer, usar a palavra de Deus da melhor maneira possível. Luci, seja muito bem-vinda, a paz do Senhor, glórias a Deus, tá? Então, muito contente aí, a gente vai devagarzinho, mas vamos chegar lá em algum momento, tá bom? Quem tiver por aí, toca no coraçãozinho para que a live venha a ser impulsionada. E quem quiser compartilhar, tá bom? Com irmãos em Cristo aí, que você sabe que estão online aí na internet, você toca no aviãozinho que está aqui no canto inferior, seleciona ali 2 ou 3 pessoas ali que você sabe que goste de Bíblia, porque para poder ficar aqui 1 hora conosco, lendo, meditando, refletindo, perguntando, respondendo, tem que amar a palavra de Deus, tá? Então não é todo mundo aí que tem, infelizmente, essa capacidade, né? Somente os salvos, eles são poucos os que passam pela porta estreita, estão trilhando o caminho apertado, são poucos os que entram no santuário, né? Falar de santuário, jornada ao santuário, sexta-feira agora, às 8 horas, tá? Só que a mentoria não vai ser aberta como foi a mentoria 9, vai ser fechada, mas tem um desconto super grande aí para quem quiser entrar na mentoria da Jornada ao Santuário, 75% de desconto. É só entrar lá no link na bio, você vai entrar lá e você vai ver Jornada ao Santuário, desconto ali, cupom de descontos, quero 75, você entra, usa o cupom e paga aí menos de R$10 aí mensais, uma mixaria, visando, em comparação ao acesso à informação e o conhecimento, uma mixaria, ainda mais que tudo isso redonda para a glória de Deus, para a eternidade, e você sendo capacitado para aperfeiçoar novas vidas e levar novas pessoas a Cristo, né? Com mais propriedade e com mais conhecimento e informação. Brasil é meio complicado a educação no Brasil, né? Poucos são aqueles que se interessam por estudo, infelizmente. Mas voltando para cá, vamos ler hoje Levítico capítulo 5, mas antes de irmos para Levítico capítulo 5, vamos orar agradecendo a Deus pelo dia, pelo cuidado que Ele tem tido para conosco no dia a dia aí, que Deus venha assim nos capacitar cada vez mais a buscar aí, vivemos para a glória dele. Vamos orar agradecendo a Deus, e aí a gente vai pular direto aí para Levítico capítulo 5 e vamos ler e aprender o que Deus tem para nos ensinar nessa noite. Vamos orar. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, viemos lhe render graças, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos aqui reunidos para lermos, meditarmos, estudarmos, aprendermos aí mais da Tua palavra.
Venha assim trabalhar em nossos corações, nossas mentes, ó Senhor. Venha assim nos encher com teu Santo Espírito, para que a cada dia possamos aí nos tornar esse obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que o Senhor venha nos capacitar, sermos este obreiro, para que onde quer que o Senhor nos coloque, tenhamos aí a palavra para ser dada no momento certo, temperada com sal, para a edificação daquele que ouve, para a repreensão daquele que necessita, Deus, e para aí criar oportunidade para o resgate daqueles que se contam perdidos. Vá assim então nos capacitando. Rogo pelos que estão presentes, por aqueles que vão entrar, aqueles que vão assistir a live no decorrer dos dias aí, das semanas, que eu venha estar abençoando a vida de cada um, Deus, e venha estar trazendo mais pessoas para o Pevil, venha trazer mais pessoas para estar conosco, para estudar conosco, para ler a palavra de Deus, a tua palavra conosco. Venha assim realizar seu projeto, o teu querer, aquilo que o Senhor tem planejado. Isso apenas estou descansando no Senhor, aguardando o seu propósito, Pai. Abençoa aí cada um que está presente, vá assim me abençoando também e vai me concedendo discernimento e sabedoria necessária para ser um instrumento aqui capacitado pelo teu Santo Espírito para transmitir as verdades bíblicas aos corações daqueles que ouvem. Vá assim me capacitando e abençoando quem está ouvindo. É no nome de Jesus que oramos e todos dizem amém. Amém, gente? Luci, boa noite, a paz do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês que estão passando por aí, tá? Luci, Elísio. Amados, vamos lá. Vamos para Levítico capítulo 5, tá? Que é a nossa meditação. A gente está estudando aí o livro de Levítico, sabemos que é um livro que aponta para a santidade de Deus. Deus requer que o povo viva de maneira mais consagrada, santa. Apresenta no livro de Levítico aí quais seriam as diretrizes de culto a este Deus ali agora através do tabernáculo que foi erguido ali no final do livro de Êxodo. Moisés ergue o tabernáculo e agora no Levítico vai vir as instruções de como deve acontecer o culto ali dentro do tabernáculo, tá? E a gente está no capítulo 5. No capítulo 1 nós falamos sobre o holocausto, no capítulo 2 nós falamos sobre a oferta de manjares, no capítulo 3 nós falamos sobre o sacrifício pacífico. No capítulo 4 nós falamos sobre o pecado cometido por descuido, né? Por descuido, não é por ignorância, é por descuido mesmo, tá? No capítulo 4 ali. E hoje nós vamos falar a respeito de um pecado, o pecado de omissão, né? Inicia com o pecado de omissão, fala também sobre se tornar impuro cerimonialmente, fala sobre o voto feito, mal feito também, né? E como é que deveria ser os sacrifícios em prol dessas situações, né? Como deveria ser executado ali o sacrifício. Também tem o pecado contra as coisas sagradas do Senhor, que é tudo aquilo que era consagrado a Deus, tudo aquilo que fazia parte do tabernáculo, né? Tudo aquilo que era separado para uso do Senhor. Então tem o sacrifício pelo sacrilégio, que é justamente você errar, contaminar qualquer utensílio ali da casa de Deus, ali erguida. E por último, acho que é isso mesmo, por último é o sacrifício pelo sacrilégio. E tem o sacrifício, deixa eu ver, tem mais um aqui. Capítulo Levítico, capítulo 5, eu não estou lembrando de cabeça, mas dentro desse capítulo ainda tem mais um. É o sacrifício pelos pecados de ignorância, tá? É o último que a gente vai falar hoje aqui, tá? Aqui dentro aqui deste capítulo aqui. Então, a gente está praticamente quase que terminando. No capítulo 6 também tem mais alguns sacrifícios. Então, nós estamos, Yasmin, seja bem-vinda. Vera, Peace Love em si. Priscila tá por aí, a paz do Senhor, Priscila. Glórias a Deus pela vida de cada um de vocês. Nilda, a paz do Senhor, gente. Vamos lá. Então, vamos ler e meditar aqui para ver o que é que o Senhor fala aqui no capítulo 5 pra gente, tá bom? Vamos lá, tá escrito assim: se alguém, verso 1, capítulo 5, verso 1. Se alguém for chamado para testemunhar a respeito de algo que tenha visto, ou que seja de seu conhecimento, mas se recusar a fazê-lo, comete pecado.
e deverá ser castigado por causa do seu pecado. Tá? Aqui é o pecado por omissão. Marlene, seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida. Aqui é o pecado por omissão. Tá? A pessoa viu, foi testemunha ocular, ela deveria relatar, deveria delatar o contexto, a situação para a autoridade constituída ali para se resolver aquilo, mas ela prefere esconder, prefere guardar, tá? Ou ela fica sabendo. Aparentemente aqui dentro do contexto aqui, fica sabendo, ela não viu, né, testemunho ocular, mas fica sabendo de alguém que aparentemente é de extrema confiança, uma pessoa realmente com caráter impecável, tá? Porque ela ouve, e mesmo que ela somente ouve, se ela ouve a respeito, ela tem que delatar, ela tem que falar. Se ela guarda essa informação, tá? Por qualquer que seja a justificativa, a Bíblia vem mostrar aqui que ela tá cometendo um pecado de omissão, ela está acobertando um pecado alheio que deveria ser declarado, tá? Então isso é pecado. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 22, Paulo escreve assim: não se apresse em nomear qualquer líder, né? Não impor as mãos, né? Quando você ia levantar alguém na igreja para algum cargo, né? Até mesmo quando os pastores são consagrados nos dias de hoje, os pastores impõem as mãos sobre a cabeça ali do pastor, meio que transmitindo ou concedendo, né, a autoridade a este pastor que agora está sendo consagrado e vai a partir deste momento ser tratado aí como um pastor. Então a imposição de mãos geralmente vinha acompanhada de uma concessão de autoridade à pessoa que está recebendo. Então Paulo fala para não impor as mãos, não fazer um líder de qualquer maneira, tá? Assim, sem tomar precauções. Aí ele continua falando: não participe dos pecados alheios. Não seja participante dos pecados dos outros. O pecado não é seu, o pecado é dos outros. Mas não participe, tá? De alguma maneira, não participe desses pecados. Mantenha-se puro. Então, quando a gente vai aqui para o Antigo Testamento, para o capítulo 5, verso 1, que a gente vê que Deus condena a omissão. Se você viu ou ouviu, sabe do contexto, mas não relata, não delata, para que aquele pecado seja corrigido, você se torna participante daquele erro cometido pela outra pessoa, porque você está escondendo e, por causa de você esconder, impossibilita o conserto. Possivelmente a pessoa vai continuar no pecado que ela estava cometendo, porque ela não vai ser corrigida, nem punida, tá? E por causa disso, por causa da omissão, de você não falar nada, aquele pecado vai perdurar e outras situações, outras consequências virão dessa sua escolha de não relatar, de não delatar. Então a Bíblia condena, tá? Pecado de omissão. Tem que falar, tem que falar. Ah, viu o irmãozinho adulterando, viu usando droga, aconteceu alguma situação, o irmão não se arrepende, você conversa com ele, pede para ele mudar, você sozinho com ele, igual Jesus pede para fazer ali, vá você com o irmão, tenta ganhá-lo ali, tudo, ele não dá ouvido, não muda, você tem que chegar para o pastor. Principalmente o segundo passo é você chamar o pastor, já falar para ele. O terceiro passo é levar diante da igreja. E o último passo é considerar o irmão um gentio, uma pessoa que não é participante da igreja. Então, essa disciplina, esse cuidado pela santidade de Deus deve se existir. E aqui a gente percebe claramente no capítulo 1, no versículo 1, aqui Deus tratando sobre isso. Tá? Se alguém souber de alguma coisa e não falar a respeito, preferir esconder, vai estar cometendo pecado e deverá ser castigado por causa do seu pecado. O pecado torna pecado dele, tá? Verso 2: se alguém mesmo sem saber tocar em algo cerimonialmente impuro, como um cadáver de um animal impuro, seja um animal selvagem, um animal doméstico ou um animal que rasteja, um réptil, né, pelo chão, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer sua contaminação e sua culpa. Verso 3: se alguém mesmo sem saber tocar em algo que o torne impuro,
quando perceber que aconteceu, deverá reconhecer sua culpa, tá? Aqui vai falar sobre aquilo que é impuro, sobre os animais que são impuros, sobre as coisas que são impuras. A gente vai tratar melhor sobre isso no capítulo 11 de Levítico. Então eu não vou entrar em detalhes aqui, mas Deus está falando que se porventura alguém ali tocasse em alguma coisa que ele considera impuro e que transmite assim a impureza para a pessoa, tá? Ela deveria reconhecer o erro, a falha de não ter tomado cuidado ali, a culpa, e levar depois o sacrifício, que a gente vai falar mais adiante que sacrifício que é, tá? Então, o primeiro pecado é o pecado da omissão, e o segundo pecado aí é a falta de vigilância e você acabar tocando em algo que Deus considera impuro, não pode ser tocado. O que poderia ser impuro nos dias de hoje? O que poderia ser impuro nos dias de hoje? Tá? Quem não deveria ser tocado, numa linha bem literal aí, que não deveria ser tocado. Me dá um exemplo aí de impureza nos dias de hoje, que você não poderia tocar, que seria considerado algo impuro, que poderia trazer contaminação para você. Me dá um exemplo aí. Aqui é de forma literal, mas sabemos que no Novo Testamento o contexto aprofunda mais, né? Vai para o aspecto espiritual, vai para a área, né? Para o ambiente da mente, do raciocínio, transcende o toque, vai para os pensamentos, tá? Então no Novo Testamento a coisa se aprofunda, fica mais difícil. Jesus antigamente falava, se você ouviu do que se dizia, né? Se você transasse com outra mulher, fizesse sexo com outra mulher, isso seria considerado adultério. Mas se você olhar para uma mulher que não é sua, você já cometeu adultério em seu coração. Então no Novo Testamento a coisa é mais profunda, tá bom? Mas o que poderia ser algo impuro nos dias de hoje? Na área física, você, por exemplo, num relacionamento de namoro, tocar em partes do corpo, tá bom? Do corpo daquela que ainda não é sua esposa. Isso seria se contaminar com impureza, tá? André colocou em desejar outra pessoa que não seja seu cônjuge. Aí já vai para a área da mente. Seria contaminação. Você assistir coisas na internet, vídeos, filmes, que aludem aí para sexo, para pornografia, é impureza entrando pelos olhos, tá? Então, a gente vê o contexto de impureza lá no Antigo Testamento, que Deus tratava ali com animais, mas nos dias de hoje também tem coisas que nos deixam impuros, e a gente tem que tomar cuidado para não se deixar levar por essas coisas. Elis colocou que do jeito que o mundo anda, tá tudo normal, mas tomar a mulher ou vice-versa do outro seria algo abominável e impuro. É pecado literal, né? Adultério, né? Transcende a tal da impureza aí, não fica no aspecto só de tocar, né? Vai para um pecado propriamente dito e condenado literalmente pela Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, tá? Falar coisas agradáveis a Deus, por exemplo, palavrões, justamente, promove impureza, tá, gente? Então, mas a gente vai falar mais sobre isso quando a gente estiver lá no capítulo 11, tá bom? Nós estamos no capítulo 5 agora. Verso 4. Se alguém mesmo sem saber fizer um voto impensado de qualquer tipo, para o bem ou para o mal, quando perceber a imprudência do voto, deverá reconhecer sua culpa. Quando alguém perceber sua culpa em qualquer um desses casos, deverá confessar seu pecado. Que qualquer um desses casos? No caso de omissão, no caso de impureza e no caso de um voto imprudente. Um voto que você, no momento de emoção, ali tudo, fala que promete que vai fazer algo, faz um voto diante de Deus, mas depois quando você vai parar para raciocinar, o voto é impraticável, é praticamente impossível de executá-lo, tá? Ou traria consequências graves, então você percebe que fez um voto de tolo. Então o que está falando aqui, se você fizer um voto de tolo, reconheça que ele é tolo. Reconheça que ele é tolo e que você fez algo errado. E aí você teria que levar um sacrifício, um animal para ser sacrificado, dar no tempo, por causa desse voto de tolo. Por exemplo, Jefté fez um voto de tolo. Ele falou que sacrificaria a primeira coisa que ele visse depois da vitória, que viesse até ele. E aí ele chega em casa e a filha vem na direção dele, né?
E aí alguns teólogos dizem ali que ele teve que matar a filha, porque ele falou que sacrificaria a primeira coisa que ele visse quando entrasse dentro ali da fazenda dele, do lugar onde ele morava. E a filha saiu ao encontro. Então, mas ele poderia, ao invés de matá-la, reconhecer que fez um voto de tolo. Tá aí na Bíblia, ele poderia ter feito, mas aparentemente ele não sabia disso, né? A gente sabe que por um período aí do tempo aí, Israel ficou meio que na ignorância, né? Sem ser instruído, sem ser ensinado. Então talvez ele não soubesse da possibilidade dele se arrepender da tolice, do voto de tolo, e não matar a filha, e não sacrificar a filha, e apenas sacrificar um animal pelo seu próprio pecado, por ter feito um voto imprudente, tá? Imprudente. Então, no verso 6, ele vai falar: como castigo por esse pecado, trará o Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho, é uma oferta pelo pecado, com a qual o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa. Então, por aquele erro, aquele desvio, aquele pecado cometido ali, vai ter que se levar uma ovelha ou então a cabra para ser sacrificada no templo. Vocês colocaram aqui vários exemplos, né? Sensualidade, lascívia, algo que não se pode cumprir, voto de tolo, justamente. Ele antes poderia ter especificado também, né? Deixou aberto. Meu Deus, é complicado, mas aconteceu mesmo. A partir do verso 7, ele vai explicar, tá, como um pobre ali pode fazer a sua oferenda, tá? Como uma pessoa que fosse pobre no meio de Israel poderia ofertar ali e fazer o sacrifício diante do Senhor, tá? E aí ele coloca: se uma pessoa não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará ao Senhor 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como castigo pelo pecado. Uma das aves será oferta para o pecado, então ela vai morrer para que se possa pagar o pecado. E a outra para o holocausto. O holocausto era um sacrifício mais em prol de adoração, de reconhecimento de quem Deus é sobre sua vida, tá? Era uma oferta que era dada ali com um cheiro suave, com uma manifestação de dependência, de busca, de submissão, de querer viver o projeto, o propósito, a vontade de Deus. O holocausto era algo meio especial, tá? Onde não era propriamente voltado para o pecado, mas também servia de expiação do pecado durante o processo da morte ali do animal diante do Senhor. Ainda apontava para Cristo e perdoava qualquer pecado que houvesse cometido. Mas a pessoa que trazia um animal para o holocausto, em primeiro momento ela não estava chegando ali possivelmente para poder confessar um pecado, mas sim para adorar a Deus, tá? E demonstrar essa dependência de Deus aí. O holocausto é algo mais sublime nesse sentido, tá bom? Mas no processo ele se via como perdão para pecado também, tá? Então, verso 8: ela os entregará ao sacerdote, que apresentará a primeira ave, serão 2, né? Como oferta pelo pecado. Ele torcerá o pescoço da ave, mas não arrancará a cabeça. Em seguida, aspergirá os lados do altar com um pouco do sangue da oferta pelo pecado da ave, né? E deixará o sangue restante escorrer para a base do altar. É uma oferta pelo pecado. Verso 10. Depois disso, o sacerdote preparará a segunda ave como holocausto. Como holocausto de acordo com a forma prescrita. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa e ela será perdoada. Tá? A partir do verso 11 aqui, ele já coloca o sacrifício feito por uma pessoa que nem pobre era. Ela era miserável, não tinha dinheiro nenhum, paupérrima, tá? Não tinha condição nem de trazer 2 pombinhos ali para serem sacrificados no templo. Então, vamos ver como é que era a oferta dessas pessoas que viviam nessa condição precária, de pouca condição financeira. Tá? Verso 11, ele fala: se a pessoa não tiver condições de oferecer sequer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará 2 litros de farinha da melhor qualidade, como oferta pelo pecado.
uma vez que é uma oferta pelo pecado, não misturará azeite com a farinha, nem acrescentará incenso. Você lembra quando a gente estudou lá o capítulo 2, falando sobre a oferta de manjares, tá? A oferta de cereais, quando era ofertada ali a flor da farinha ali, que é o melhor da farinha, igual tá pedindo aqui, se misturava ali naquele momento azeite e incenso. O azeite aponta para o Espírito Santo, o incenso aponta pela intercessão, né? A busca, a procura, a submissão ali por Deus. Naquele momento era um sacrifício ali de adoração a Deus, de reconhecimento de dependência desse Deus. Aqui é um sacrifício em prol do pecado. Então aqui ele fala, não coloque azeite e não coloque incenso. Porque este sacrifício aqui é diferente do outro sacrifício, que é uma oferta de manjar, que você leva como forma de adoração, submissão, dependência, tá? Confiança de Deus. É diferente. Aqui é buscando perdão, reconciliação. E é por isso que ele não permite misturar o azeite. Então os sacrifícios ou as ofertas aí são distintas, são diferentes, tá? Verso 12. Trará a farinha ao sacerdote, que pegará um punhado como porção memorial. Não sei se você se recorda, mas lá eles também separavam uma parte da farinha para o consumo dos sacerdotes. Aqui é permitido separar uma parte da farinha para o consumo dos levitas, né, dos sacerdotes, porque eles não trabalhavam secularmente falando, tá? É daqui que vem um princípio que a igreja sustenta o pastor, a igreja sustenta o missionário, a igreja sustenta o evangelista. É daqui que vem esse princípio aí de você sustentar aqueles que Deus separa hoje em dia para viver integralmente para a obra, tá? Dessas lições e aplicações que nós tiramos aí do Antigo Testamento também. Paulo ensina também sobre isso no Novo. Mas aqui no Antigo você percebe que Deus tem este cuidado e exige que aqueles que estão recebendo as coisas espirituais abençoem as pessoas que Deus está usando para trazer essas coisas espirituais para elas. Então, Deus usa alguém para poder abençoar vocês espiritualmente e vocês, diante de Deus, podem e até mesmo devem abençoar de maneira material a pessoa que Deus usa para os abençoar espiritualmente falando, tá? A gente vê esse princípio aqui. Então eles tiram essa porção memorial que é para consumo e queima o restante como uma forma de sacrifício, tá? Então é isso que ele está dizendo aqui. Trará a farinha ao sacerdote, que pegará um punhado como porção memorial, que é para consumo dele e dos seus, tá? E queimará a porção no altar, sobre as ofertas especiais apresentadas ao Senhor. É uma oferta pelo pecado. Desse modo, o sacerdote fará expiação por aqueles que foram culpados de algum desses pecados. E que pecados que são? Pecado de omissão, pecado de impureza e o pecado ali pelo voto imprudente, né? O voto de tolo. E eles serão perdoados. O restante da farinha será do sacerdote, tá vendo aí? O restante da farinha será do sacerdote, como se faz com a oferta de cereal. Procedimentos para a oferta pela culpa, tá? Gente, seja muito bem-vindo todo mundo que tá passando aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mateus, Ana Paula, Floripe, Soulsplat, Cris, Raimundo. Elísio fala assim: lembrei da apresentação de Jesus no templo em Lucas 2:24, onde Maria fez uma oferta, justamente, e ela levou 2 pombinhos, duas pombas, se eu não me engano, ou 2 rolas, mas ela fez uma oferta dessa, o que indicava a sua condição, tá? Às vezes o pessoal fala que Jesus era rico, né, e que José era rico, mas biblicamente, a gente vendo a oferta ali de Maria, a gente percebe que não. Ela estava seguindo o que estava escrito no livro da lei. E diante disso, ela não tinha condição de oferecer uma ovelha e nem uma cabra. Foi ali e ofereceu aves, né, pássaros, o que indicava que ela financeiramente não era tão abastada quanto algumas pessoas aí da teologia da prosperidade tentam passar aí, né, a realidade, tá?
Pelo menos ali, não naquele momento ali, tá? Quem sabe depois melhorou de vida e tudo, mas naquele momento ali não. Então no verso 14 a gente vai começar a falar agora do sacrifício pelo sacrilégio, tá? O Senhor disse: se alguém cometer um delito religioso violando, mesmo sem intenção, a pessoa não vai ali para isso, mesmo sem intenção, algum mandamento sobre as coisas sagradas, consagradas do Senhor, deverá trazer ao Senhor uma oferta pela culpa. A oferta será um carneiro sem defeito do seu próprio rebanho, calculado em prata, de acordo com o ciclo do santuário. Tá? Aqui é demonstrado o cuidado, a reverência que deveria ter com tudo aquilo que era consagrado a Deus, em especial o tabernáculo e tudo que havia no tabernáculo. Esse sacrifício pelo sacrilégio é um pecado que está voltado diretamente para as coisas consagradas a Deus, tá? E Deus quer criar aí um temor, um respeito por parte ali do povo em relação às coisas que são dele, né? Então, na hora que o pessoal olhasse para o tabernáculo, para as coisas que havia no tabernáculo, deveria ter um zelo, um cuidado, um respeito, tá? Em relação àquelas coisas, porque aquele era o ambiente onde Deus habitava, Deus se fazia presente, tá? E Deus está querendo ensinar o quê para os dias de hoje? Qual é o tabernáculo hoje em dia? Deus quer que a gente tenha cuidado. O foco aqui é que Deus quer nos ensinar que a gente tenha cuidado da igreja física, a igreja prédio. A gente venha pintar direitinho, colocar azulejo bacana, limpar direitinho os banheiros, né? Colocar ali um som bacana dentro da igreja. O foco nos dias de hoje, a preocupação tem que se estar com a estrutura física que a gente congrega. Ó, a Andrea colocou algo interessante aí, tá? Acredito que ela não melhorou financeiramente. É de Maria que a gente está falando, porque ela ofertou ali 2 pombinhos ali quando levou Jesus ali para consagrá-lo, né? Ele era o primogênito, tinha que fazer ali o sacrifício por isso. E ela colocou aqui que alguns historiadores alegam, né, que quando alguém morria na cruz, a casa da pessoa era queimada. E Jesus pede que João cuide de Maria, o que aponta aparentemente ali que ela estava sem um lar, né? Ela não tinha quem pudesse acolhê-la, aparentemente, apesar que Jesus tinha irmãos e eles aparecem lá no Evangelho, no Evangelho conversando com Cristo. No Evangelho de São João, ali no capítulo 7, fala a respeito dos irmãos de Cristo ali, né? Mas Jesus deixa Maria a cargo ali, a confiança ali de João cuidar de Maria, né? Mas é justamente porque Jesus deu a ela isso. Mas aí a André respondeu aqui, né? Hoje a preocupação é com o templo físico? Não, hoje a preocupação é conosco. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus. Então, se havia algum zelo, algum cuidado para não se pecar ali com as coisas consagradas a Deus, que pertenciam a Deus, que eram de Deus, que era o tabernáculo que ficava ali no meio da comunidade de Israel, né? Eles tinham que ter todo um zelo, todo um cuidado para não agir de maneira errada, cerimonialmente, com as coisas, os utensílios e tudo mais que tinha lá no tabernáculo. Se tinha esse cuidado com o tabernáculo, e Deus punia ou exigia aí sacrifício em prol do perdão de algum pecado feito por contaminação dos utensílios e daquilo que era consagrado, e eram coisas, tá? Eram objetos, tá bom? E Deus levava a sério isso. E nos nossos dias, Deus não levaria a sério a nossa vida, a nossa utilização do corpo no dia a dia, na sociedade? Deus não levaria a sério como você tem usado o seu corpo? Se você tem usado o seu corpo para a glória dele, ou se você tem usado o seu corpo para ser uma pedra de tropeço, né? Eu coloquei um Reels aí, acho que foi ontem, falando a roupa fala, né? Que era um episódio
Era um episódio do Esquadrão da Moda, que passa no SBT. E tinha lá um casal, né? Que é um casal que trabalha, um homossexual junto com a mulher, que fica entrevistando alguém que recebe a oportunidade de trocar o guarda-roupa. E de repente eles filmam lá uma menina andando, indo para algum lugar com a saia curta. E aí o apresentador pergunta: para onde é que você estava indo? Ela falou assim: eu estava indo para um ensaio. Aí ele vira e fala: um ensaio de samba? Porque a menina estava com mini saia, né? Uma mini saia apertada e curta, né? E apertada no corpo dela. Você estava indo para a escola de samba, para o ensaio de samba? E ela fala: não, eu estava indo para o ensaio da igreja. E aí o apresentador, que é homossexual, leva um susto. Mas você acha? Aí a outra mulher fala: mas você acha que é apropriado você ir vestida dessa maneira para um ensaio na igreja? São duas pessoas que não são cristãs, aparentemente não são cristãs, mas que reconhecem que aquele estilo de roupa não condiz com a realidade do ambiente onde ela deveria estar. E a própria cristã não via problema nenhum em ir com aquela roupa indecente para a igreja. E hoje em dia é o que mais acontece na igreja. As irmãs, principalmente as mais novas, que tem um corpinho mais sarado, né, que tá tudo ainda em dia, em cima, né, a gravidade não fez efeito sobre ele ainda, elas não conseguem se vestir com pudor, com decência, com recato. Tem que ir com vestido colado, apertado, com curto, com cortes, com decotes, com transparências, e só misericórdia de Deus. E se você for falar a respeito disso, meu Deus, né? Deus quer que nós usemos o nosso corpo para a glória do nome dele, não como pedra de tropeço em promoção de pecado, tá? Então isso é um cuidado que deve-se ter. Assim como Deus tinha um cuidado com o tabernáculo, hoje nós temos que ter um cuidado com este templo. Tem pessoas que falam assim: eu gosto de Coca-Cola, tomo Coca-Cola todo santo dia, e qualquer tipo de refrigerante é prejudicial ao organismo, é prejudicial ao corpo. Se você não zela pelo corpo, você está destruindo o templo do Espírito Santo de Deus. Está pecando contra o próprio corpo. Uma vez em Cristo, uma vez de Cristo, o corpo não nos pertence mais. Nosso corpo pertence a Deus. É morada do Espírito Santo. Temos que cuidar e zelar deste corpo para a glória de Deus. Não podemos falar algo no tipo: eu tomo o que eu quiser, eu como o que eu quiser, eu mando. Não, você não manda mais em você. O corpo não é mais seu. Se você é um cristão legítimo e verdadeiro. Se não é um cristão, realmente, o corpo é seu ainda. Né? Quem não é cristão, o corpo é dele. Mas quem é cristão, o corpo é de Cristo. Tá? Deveria ser. Então, é nesses contextos aí, é nesses sentidos que nós devemos tomar cuidado nos dias de hoje. Tá? O foco lá na antiguidade, no Antigo Testamento, era em relação às coisas do tabernáculo. Mas hoje o tabernáculo somos nós. E nós deveríamos tomar cuidado com a nossa vida, com o que a gente faz através do corpo, o que a gente coloca no corpo, o que a gente ingere e consome através do corpo. Tá? André colocou aqui: lascívia, uso de roupas que define o corpo e com isso atrai desejos pecaminosos de outro homem. Isso é tanto para a mulher como para os homens, com certeza. Calça a vácuo, né? As calças de cantor sertanejo, né? Mostrando as partes íntimas, né? Justamente. Roupa de banho, sunga, praia. Essas coisas hoje em dia não são, infelizmente, mais faladas, né? Os pastores têm medo de perder os bodes das igrejas. Preferem alimentar os bodes das igrejas do que as ovelhas que estão lá morrendo de fome, querendo a palavra de Deus, a santidade, a exortação contra o pecado. As ovelhas almejam aprender e crescer em santidade. São poucas que tem na igreja, as ovelhas, mas estão lá. Mas o pastor, os líderes, preferem alimentar os bodes, porque é a maior quantidade e é de onde vem os dízimos, as ofertas e tudo mais, né? Que traz ali a melhor qualidade de vida e faz com que a igreja cresça e compre coisas modernas para a igreja e tudo mais, né? Quanto mais próximo do fim estivermos, as igrejas cristocêntricas que
priorizam a palavra de Deus estarão cada vez mais vazias, tá, gente? Coloca a mão nisso aí. Não vai ter um boom aí. Não vai. Não vai. Tá? Não vai. Nos últimos tempos ali, quando estiver próximo de Jesus voltar, faltando ali, vamos contar assim, dias para Jesus voltar, pode haver até um boom, porque o Espírito Santo vai ser derramado novamente. Como foi derramado no Pentecostes, o Espírito Santo vai ser derramado novamente e vai ter um avivamento extraordinário, mas é ali bem no limiar, bem próximo da chegada e do retorno de Cristo. Aí vai dar um boom, vai dar uma subida. Vai vir perseguição, vai vir tudo. E como acontecia na antiguidade, quanto mais crente era perseguido, morto, mais se convertia, vai acontecer algo similar ao que acontecia ali naquela época, tá? Mas a maior parte da história vai ser igreja se esvaziando, porque a apostasia tem que acontecer. A apostasia é justamente você se distanciar dos princípios cristãos. As igrejas lotadas serão as igrejas apostatadas, tá? E as igrejas mais ou menos vazias serão aquelas que estão buscando a face do Senhor, tá bom? É o que vai estar acontecendo aí à medida que caminha o momento de Jesus voltar. E quando estiver bem próximo dele voltar, o Espírito é derramado, vai haver um boom, um crescimento grande, uma perseguição grande, um crescimento grande, tá? E aí Jesus volta, tá bom? Mas a gente vai ver uma queda por causa da apostasia. E a gente já está acontecendo perceber isso aí, em termos de qualidade, a qualidade cristã, de testemunho cristão tem caído drasticamente, né? Os influenciadores, cantores, pregadores têm feito coisas, cometido pecados, relativizado práticas pecaminosas a ponto de ninguém mais hoje comete pecado. Deus perdoou tudo, você pode ver de qualquer maneira, tá? E poucas são as pessoas que estão falando contra isso. Poucas são as vozes contrárias a isso. E você está vendo que a multidão está seguindo os falsos profetas. Os lobos transvestidos ali. Às vezes nem transvestido de ovelha tá, mas... né? Os pecadores levantarão doutores segundo as suas próprias concupiscências. Está lá na profecia deixada por Paulo, né? Os pecadores preferem ficar com aquele que ama o pecado do que seguir alguém que condena o pecado. É isso que está acontecendo nos dias de hoje, tá? É isso que está acontecendo. Então, vamos voltar para cá agora. De novo. Verso 16. A pessoa pagará uma indenização referente ao delito religioso que cometeu com um acréscimo de 1/5 do valor. Quando entregar o pagamento ao sacerdote, ela fará uma expiação pela pessoa com o carneiro sacrificado como oferta pela culpa e ela será perdoada. Então, se você cometia um pecado contra algo consagrado a Deus, algum objeto consagrado a Deus, se você agia de maneira contrária, promovesse alguma impureza, alguma coisa que tinha sido consagrada a Deus, você tinha que pagar uma indenização. Ó, pra você ver como é que Deus levava a sério o negócio. Você tinha que pagar uma indenização em dinheiro, tá? Por você ter errado com aqueles objetos, com aqueles utensílios, com aquilo que era consagrado a Deus. Você tinha que pagar uma indenização e depois você oferecia em sacrifício o animal para seu pecado ser perdoado. E Deus fazia com isso, promovia com isso um temor grande por parte dos israelitas em como se aproximar dele ali no tabernáculo. O cuidado que eles tinham que ter em entrar dentro do tabernáculo, em oferecer o sacrifício, o cuidado que eles tinham que ter com as coisas ao redor ali. Ninguém jogava uma coisa para lá de qualquer jeito, tudo era feito com reverência, com respeito, com temor diante de Deus ali, porque Deus levava a sério. E quem manuseasse qualquer coisa de maneira incorreta dentro do tabernáculo, pecaria. E a gente vai ver que Deus mata pessoas que entraram com fogo estranho dentro do tabernáculo. Eu estou colocando e frisando isso aqui porque você vai ver daqui a alguns capítulos que Deus vai matar sacerdote porque ele entrou com fogo não autorizado dentro do lugar santo, tá? Então Deus não brinca com essas coisas não. Deus leva a sério. Da mesma forma que Deus levava a sério a respeito das coisas consagradas, dos objetos que são coisas inanimadas, que não tem vida, não tem nada, Deus levava a sério como você manuseava essas coisas que eram consagradas a Ele. Como é que Deus leva a sério
como você conduz a sua vida com este corpo que você diz que é templo do Espírito Santo? Será que Deus leva a sério a sua vida no dia a dia e o que você tem feito através do corpo, onde quer que você esteja? Será que Deus não tem levado a sério como você usa seu corpo? Se você tem usado seu corpo para a glória dele ou não? Porque o tabernáculo hoje somos nós. Nós. O Espírito Santo habita individualmente em cada um de nós. Tá? Se Deus tinha cuidado com as coisas inanimadas, e conosco? Ele exige menos de nós? Eu acho que não. Tá? Na realidade é mais. Verso 17, se alguém pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mesmo, aqui é o pecado de ignorância, tá? Agora é o sacrifício por ignorância. Você não sabe que pecou. O sacrifício por ignorância. Esqueci de anotar aqui o título. Sacrifício por ignorância. Deixa eu só deixar aqui já salvo e guardado. Aqui é o sacrifício por ignorância, tá? Sejam bem-vindos, todo mundo que está entrando aí. A paz do Senhor a todos. André colocou aqui: o pastor presidente da igreja que congrego proíbe os homens de ficar sem camisa na praia. Deve banho de bermuda e blusa, né? Deve usar, né, bermuda e blusa, né? Aqui nos retiros, tá? A igreja que eu faço parte, eu não ia em retiro de igreja, justamente por causa dessa situação, né? Porque eu percebi que não havia discernimento em boa parte dos líderes e igrejas, não havia discernimento a respeito disso. Eu evitava ir em retiros. Quando Deus me tirou do deserto, eu evitava ir em retiros para não me escandalizar e nem ser tentado ao pecado, porque eu sabia que os irmãos e as irmãs estariam em trajes bem pouquíssimo pano nas piscinas, né? De biquíni e sunga, praticamente pelados. Eu não ia nos retiros. O primeiro retiro que eu fui foi aqui em Itaiobeiras, na igreja que eu congrego hoje. E eu fiquei contente quando eu cheguei lá. E a minha esposa hoje, ela era líder da juventude na época. E na época, na hora do momento do banho, ela pediu para que os homens colocassem camisa e bermuda e as mulheres também fizessem a mesma coisa. E eu estava assustado com o momento do banho. E quando chegou no momento do banho e ela pediu que todo mundo usasse roupa para tomar banho, aquilo me despertou uma atenção maior nessa que hoje é minha esposa. Tá? Na época era só a irmã em Cristo. Mas eu percebi nela e no contexto da igreja, desde quando eu cheguei nela, de que não havia em momento algum, nesses momentos de confraternização, exposição de pele, exposição de corpos, né? de curvas. Não se tinha esse tipo de situação em retiros, tá? Não acontecia isso aí. Isso me agradou muito, porque tá escasso. Quase pastor nenhum ensina hoje em dia nada sobre isso. As ovelhas sozinhas não aprendem, é difícil, até mesmo quando são ensinadas a respeito não querem aprender. Então, foi uma surpresa para mim. E isso acabou me ajudando a ir para a igreja da minha esposa, né? Que eu não era da igreja dela, eu era da igreja batista. Acabou me facilitando até mesmo a minha ida para a igreja dela, porque os princípios, os valores, os pensamentos, as cautelas ali, as precauções, batiam mais com aquilo que eu acreditava e pensava que estão na Bíblia, que a gente deveria ter, do que nas outras igrejas que eu tinha passado e frequentado. Nas demais, nunca vi nenhum tipo de preocupação em relação a isso. Tá? Mas é uma realidade. É uma realidade. André colocou aqui: se fosse exigido hoje, assim, de qualquer erro, pagar dinheiro, as pessoas seriam todas mortas. Muitos hoje tentam distorcer a gratidão devida ao Senhor pelo fato do dízimo. E na nova aliança as coisas estreitaram, justamente. Ficou bem mais estreito do que era, de como era antigamente, né? A nova aliança não afrouxou, não. Ela apertou mais. Tá? Então, voltando aqui a partir do verso 17 é o sacrifício por ignorância. Se alguém pecar, quebrando alguns dos mandamentos do Senhor, mesmo que não tenha consciência do que fez,
ele é culpado e será castigado por causa do seu pecado. Lembra que a gente falou ontem a respeito do pecado que você cometia, mas que ia descobrir depois, e depois que você descobria que aquilo era pecado, a gente tratou sobre isso ontem, você deveria vir e fazer um sacrifício, oferecer um sacrifício ali no templo, tá? Ali não era sacrifício por ignorância, ali era sacrifício por algo que você descobria depois que tinha pecado e voltava e fazia o sacrifício em prol daquele pecado que havia sido cometido no passado que você não tinha consciência. Quando você vê agora aqui, neste contexto, é o sacrifício por um pecado que você não sabe mesmo. É como se você fosse ao templo com um animal e fizesse aquele sacrifício que Jó fazia pelos filhos, quando os filhos se uniam para festejar. Lá na Bíblia, no livro de Jó, fala que Jó sacrificava pelos filhos, para ver se porventura eles cometeram algum pecado, esse pecado fosse perdoado, tá? Era um sacrifício por precaução, tá? Tentando ali, já de antemão, pagar uma dívida que talvez nem existia, mas era por precaução. Fazia ali, é mais ou menos esse sacrifício aqui, tá? É esse sacrifício que está sendo feito aqui. Em resumo, não existe pecador inocente diante de Deus, tá? A ignorância não é justificativa diante de Deus no dia do juízo. Ah, eu não sabia. Não vai ser justificativa isso aí diante de Deus no dia do juízo, tá? Não vai ser. Então a melhor coisa que nós podemos fazer no dia de hoje é pregar o evangelho, é ensinar a palavra, é instruir para o pecador que ele tem que se arrepender, ele tem que se render, ele tem que entregar sua vida a Cristo. E depois disso, buscar a face do Senhor, buscar aprender mais do Senhor através da sua palavra, através da Bíblia, tá bom? Então nós devemos estar aqui servindo de instrumento para trazer o alerta àqueles que estão vivendo a vida de maneira aí descuidada, né? Num aspecto visando a eternidade. As pessoas não têm se preocupado com o porvir, com a vida eterna, com depois da morte. Muitas poucas pessoas têm se preocupado com isso. E nós cristãos somos quem tem o conhecimento e a informação necessária para instruir aquelas pessoas que não sabem. O que é que você está fazendo do seu tempo, da sua vida, com o corpo que Deus te deu aí? O que é que você tem feito aí para poder ser um instrumento e propagar a verdade para aqueles que necessitam aprender? O que é que você tem feito? Então, verso 18. Como oferta pela culpa, trará o sacerdote um carneiro sem defeito do próprio rebanho, devidamente avaliado. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado não intencional que a pessoa cometeu e ela será perdoada. Essa é uma oferta pela culpa, pois a pessoa certamente se tornou culpada diante do Senhor. Não tem desculpa, nem pelos pecados cometidos na sua ignorância, tá? Elísio escreveu aqui. Sejam bem-vindos todos que passaram aí. Ana, Belinha, Sidney, Tiago, Giovanni. Elísio colocou aqui: antes de conhecer a Cristo, tantos pecados foram cometidos por nós e ainda hoje o Espírito Santo nos faz lembrar de algo que aconteceu há muito tempo atrás e temos a oportunidade de pedir perdão. O sangue de Cristo encobriu tudo isso. Justamente, você falou uma coisa muito importante, tá? Todos esses sacrifícios aqui apontam para o sacrifício perfeito de Cristo. Todos esses tipos de pecados aqui, que nós tratamos aqui desde o capítulo 1, o sangue de Cristo perdoa todos eles, tá? Todos eles. No momento que o Espírito Santo te abre os olhos, convence a sua mente, né? Abre seus olhos para você enxergar, convence a sua mente para você entender que você é um pecador perdido, merecedor do lago de fogo, tá? Mas que Deus, em Cristo Jesus, abriu um novo caminho, abriu uma porta para reconciliação, para você não cair no buraco, mas ir para o céu, tá bom? Para você não cair lá no lago de fogo, mas ir para o céu. No momento que Deus te salva e através do sangue de Cristo te purifica de todo pecado, te lava, rime, perdoa, sela você com o Espírito aí da redenção, que é o Espírito Santo, para aquele dia da salvação, no dia que você vai ser arrebatado aí, levado aos céus com o Senhor, tá? Este sacrifício
Cristo paga todos os pecados. No momento que você se arrependeu, se rendeu, se entregou e teve um encontro e foi selado e tudo mais, todos os seus pecados foram perdoados. Não há porquê você continuar pedindo perdão de coisas cometidas que já passaram. O momento que você pediu perdão foi o momento do encontro, o momento em que se rendeu. E naquele momento Deus te perdoa, te lava, rime, purifica, faz todo o processo em você aí, tá? E agora você vai caminhar olhando para frente, não vai olhar mais para trás, você vai olhar para frente. E claro, nessa caminhada para frente você vai tropeçar, você vai cair, você vai pecar. Só que agora você vai pecar um pouco mais consciente, tá? E rapidamente vai pedir perdão por esses pecados, esses acidentes de percurso que acontecem na jornada, essas quedas, esses tropeços. E Deus vai te perdoar, vai te capacitar a vencer essas falhas, tá? Esses desvios de caráter. E aí vai ocorrer a santificação. Você vai crescer em santidade, vai ser em cada momento formado à imagem de Cristo Jesus e vai crescer aí para ser semelhante a Cristo, tá bom? Nessa caminhada aí de santidade, de santificação que leva a vida toda. Você não tem mais que ficar olhando para o tempo da ignorância ali, naquele tempo que você não entendia nada. Aquilo ali tudo foi apagado, tá? Os pecados foram lançados no mais profundo mar, é o que fala lá em Isaías. Deus não se lembra mais daqueles pecados lá nesse sentido, tá? Deus está se lembrando dos pecados cometidos hoje e não arrependidos, dos pecados que você continua pecando e não muda e não reconhece. É esses pecados aí que Deus está lembrando continuamente, porque você ainda não se arrependeu deles, você ainda não se converteu deles, você ainda está lutando contra eles. É desses pecados do presente que Deus olha, tá? Que Deus olha e Deus traz à tona e Deus quer te aperfeiçoar, mudar, quer que você vença. É os pecados de hoje, que vivem e você pratica hoje, e Deus quer que você vença, tá? Aqueles já vencidos, já passados, estão lá no passado. A gente lembra porque a gente é pecador, a gente é defeituoso e a gente quer caçar confusão, né? Para atrapalhar a nossa comunhão com Deus, para a gente não procurar a face de Deus, para a gente não voltar para a igreja, né? A gente lembra, o Satanás lembra, os demônios lembram e fica tentando soprar, jogar seta para que a gente desanime, para que a gente acha que não é merecedor e realmente não somos, mas que fiquemos fracos diante de Deus a ponto de não querer buscar a face de Deus, de não frequentar a igreja, tá? Não permita que o inimigo traga coisas de antes de Cristo para te afrontar hoje. Não permita não. Deus já perdoou todos aqueles pecados que eram feitos ali na ignorância através do sangue de Cristo. No momento que você se rendeu, se entregou, nasceu de novo, foi selado pelo Espírito Santo. Tudo que você fez no passado, você nem precisa estar pensando a respeito disso mais. Olha para frente, olha para o presente e para frente. O que é que você tem feito de errado hoje? Você tem que estar focando nisso. O que é que você não venceu ainda? Você tem que estar focando nisso. Porque a nossa vida como cristão tem que crescer, a gente tem que amadurecer, a gente tem que ser aperfeiçoado. Amém? Então, terminamos Levítico capítulo 5. Segunda-feira nós entramos aí em Levítico capítulo 6. Então leiam Levítico capítulo 6, tá bom? Coloca aí seus pedidos de oração, para que a gente possa orar e concluir a live nessa noite, tá? E para qualquer um que queira abençoar aqui o perfil, abençoar o meu ministério, existem várias formas aí na bio que você pode fazer isso. Você pode fazer isso através do Pix, você pode fazer isso entrando na Jornada ao Santuário, que está com 75% de desconto, você pode fazer isso comprando o meu e-book, que está lá nos links, você pode fazer isso através da Amazon, porque nós somos afiliados à Amazon. Então se você entra lá nos links, entra na loja da Amazon e compra alguma coisa depois de entrar através do nosso link, a gente recebe uma comissão. Então você tem várias maneiras diferentes que você pode abençoar aqui o perfil, abençoar a minha vida, tá? Abençoar o meu ministério. Aproveite, essa semana a gente vai ter aí Jornada ao Santuário, a mentoria número 10, vai ser sexta-feira agora às 8 horas, ela tá com 75% de desconto. Cupom Quero75, tá lá o link na bio, toca lá, entra lá, vem fazer parte aí dessa jornada conosco, tá sendo uma bênção, tá? Tá sendo uma bênção. André pediu oração,
Elis colocou, continuamos a oração sempre uns pelos outros, amém. André colocou oração pela minha família, por todos que estão aqui na live e pelos seus projetos de MAB, amém. André colocou, orem por Carol. Quem é Carol mesmo, Andréia? Eu tô tentando lembrar aqui, eu não tô conseguindo. Garganta ficou seca. Vamos estar orando então, tá? Agradecendo a Deus por mais essa noite. Segunda-feira nós estamos aqui, tá? Mas vamos orar agradecendo a Deus. Pai amado, aqui estamos, vemos humildemente, Senhor, lhe agradecer mais uma vez por mais essa live, por mais essa oportunidade. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado, Senhor, pela vida daqueles que o Senhor tem trazido e tem estado conosco, meditando, lendo, aprendendo aí nas Sagradas Escrituras. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um deles, ó Deus. Venha continuar os aperfeiçoando e os usando para louvor e glória do Teu santo nome. Quero lhe apresentar os pedidos que aqui foram feitos, Deus. Elísio pede aí por ele mesmo, pela família. O Senhor sabe a situação, o contexto, a necessidade do Teu servo. Então rogamos que o Senhor venha entrar em providência, Senhor. E enquanto isso, venha fortalecendo o Teu servo, venha dando ânimo, graça ali, Senhor, para que ele possa perseverar, caminhando, aguardando, descansando na sua soberania, aceitando, ó Senhor, os contextos, não murmurando, ó Deus. Vá usando toda essa situação para que o caráter dele venha a ser moldado e ele venha crescer aí na estatura completa de Cristo. Abençoa a vida de André, o ministério de André, a família de André, o marido, Priscila, as filhas, as casas, as suas casas, ó Deus, as vidas espirituais de cada uma delas. Deus, vá assim trabalhando, vá assim trazendo aí convicção aos corações daquelas que necessitam, arrependimento de quem necessita se arrepender. Deus, vá fazendo a obra na vida aí dos familiares de André e abençoando a vida dela, Deus. Abençoe a vida de Carol. Eu não sei qual é o contexto, mas ela apresentou ela aqui, Deus, que o Senhor venha estar abençoando a vida dela, conduzindo e realizando seu projeto, seu propósito na vida dela, Deus. Abençoa aí, Senhor, cuida, livra de todo mal. Quero apresentar a minha vida, a vida da minha esposa, da minha filha, apresentar aqui o meu sogro, a minha sogra, os meus pais. Venho apresentar a nossa igreja, o pastor, a sua família, os ministérios levantados, os líderes, os pequenos grupos, tá? Deus, que o Senhor venha estar aperfeiçoando aí os irmãos que estão participando do nosso pequeno grupo, nesse momento que estão passando ali de capacitação. Que o Senhor venha estar preparando também as pessoas que vão estar conosco no pequeno grupo, Deus, e quem sabe abrindo um pequeno grupo aqui na zona rural. Que o Senhor venha estar assim nos guiando, nos orientando, para que possamos de alguma maneira aí servir de instrumento onde quer que o Senhor nos coloque, para que vidas venham ser impactadas, venham conhecer a Cristo. Obrigado, Deus, por esse dia, obrigado por essa live, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Só temos que lhe render graças por todas as coisas. Vá se nos abençoando no restante dessa semana, que possamos continuar na sua presença, buscando te servir, ser instrumento do Senhor, onde quer que o Senhor nos coloque. Nos traga aí na segunda-feira para sermos abençoados mais uma vez com a leitura da Tua palavra ali em Levítico capítulo 6. Abençoa também o momento aí da jornada ao santuário, a mentoria número 10 que faremos ali na sexta-feira às 8 horas. Se houver alguém para ser agregado, acrescentado àqueles que estão trilhando essa jornada conosco, Deus, que o Senhor venha tocar nos corações, venha convencer e venha fazer, participar e estar conosco. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por essa live, obrigado por tudo. É no nome de Jesus que oramos e todos dizem amém. Amém, gente? Tivemos o dito, orando sempre pelas igrejas perseguidas. Amém, eu não vi. Aquela que Deus a livrou. Amém, André, agora lembrei. Ela entrou 2 ou 3 vezes, depois sumiu, né? Manda um oi para ela, segunda-feira, para ela estar aí conosco na segunda, tá? Levítico capítulo 6. Gente, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, tá? Que Deus dê uma boa... Gilmara, paz Senhor, que Deus venha dar uma boa noite aí de descanso para cada um de vocês. Leonardo, seja bem-vindo, tá bom? E nos encontramos, tá? Claro que eu vou continuar aqui no perfil, eu vou estar colocando aí reels aí durante os dias, tá? Na sexta-feira tem a mentoria para quem tá na mentoria com a gente, o link tá lá na bio, basta entrar e participar.
E na segunda-feira nós voltamos com Levíticos, live 71, Levítico capítulo 6. Então leia Levítico capítulo 6 e esteja na segunda-feira aqui conosco, viu? Um grande abraço a todos, todos tenham boa noite, nos vemos aqui no perfil, assim que Deus permitir, como Deus permitir, viu? Um grande abraço, Deus abençoe. Fui.